Nem todo mundo sabe configurar as opções secretas do Mídia Carrossel, até agora. E aí, aventureiros do digital, tudo certo? Sou Eliana e eu descobri uma parada muito útil no Pro Elementos que você precisa conhecer. Olha só que interessante, o Media Carrossel do Pro Elements cria carrosséis de imagens ou de vídeos de forma super profissional e totalmente personalizada. E muita gente só usa o básico. Ele é super útil para criar galerias de fotos profissionais para o seu portfólio, mostrar produtos da sua loja de forma atrativa, exibir depoimentos de clientes com fotos, adicionar vídeos e imagens nos carrosséis e deixar seu site ainda mais interativo e moderno. E o melhor, você controla tudo: velocidade, efeito de transição, quantidade de slides visíveis para navegação. É tipo um slide profissional sem precisar de plugins extras. O primeiro passo é adicionar o widget. Primeiro você precisa estar editando, como eu estou aqui dentro da minha aba do meu WordPress. Você precisa estar editando uma página dentro do elemento. Você vai vir aqui, dentro dos recursos. Como eu falei anteriormente, ele é um recurso do Pro Elements. Ou seja, não vai vir já instalado. Você precisa ter instalado o plugin Pro Elements no seu WordPress para você conseguir acessar. Você procura o Media Carrossel aqui na barra lateral esquerda. No caso esse daqui. Você arrasta e solta aqui dentro. Pronto. Simples assim. Agora vem a parte divertida. Na aba conteúdo, aqui do lado esquerdo, vai ter os itens. Itens 1, 2, 3. Aqui dentro do item você consegue escolher uma imagem para carregar aqui dentro, pode ser um vídeo também. E aqui no canto você consegue excluir, caso você não queira. Aqui o elemento ele já coloca essas imagenzinhas para você ver como exemplo. Aqui em adicionar item você consegue adicionar outro. Caso você tenha 6 depoimentos para adicionar, ou 6 fotos, 6 vídeos, você pode adicionar outro, assim como também pode clicar aqui no X e excluir. Aqui em efeitos, vai ter esse efeito slide, que é o que ele vai passando para o lado. Vai ter esse outro efeito aqui, que fica uma imagem por slide. E tem esse outro aqui, que ele vai dar uma sombra e ele fica em formato de cubo. Aqui em Slide Preview você consegue selecionar quantas imagens você quer que passe por vez. Você pode colocar 2, 4, pode colocar 5. Vou deixar aqui em 3 mesmo. Aqui em Slide Scroll você consegue selecionar quantas imagens você quer que passe a cada clique. Você pode colocar aqui 3. Quando você clicar, ela vai passar de 3 em 3. Colocar aqui 5. Aí ela vai passar de 5 em 5. Vou deixar de 3 em 3 mesmo. Se você for como eu e tem dificuldade de estar decorando os nomes, você pode vir aqui em tradutor e traduz para português. Aqui ele já atualizou. A altura, aqui você vai conseguir personalizar a altura do slide, a largura do slide, de cada imagem ou vídeo do slide. Aqui tem mais opções. Aqui em flechas você consegue ativar ou desativar o ícone de navegação, que no caso é essa flechazinha aqui, que pula as imagens. Aqui em paginação você consegue colocar os pontos, que é os pontos que indicam a navegação, como consegue colocar a fração. Aqui está dizendo que é a primeira parte, segunda parte, e o progresso, que no caso é essa barrinha aqui em cima, que você vai passando e ela vai completando. Essa barrinha preta aqui. Aqui tem a duração de transição, você consegue selecionar a velocidade que ele vai passar. Pode ser um pouco mais rápido, eu vou deixar no 500, que é o que estava de início. Aqui você consegue definir a reprodução automática ou então a reprodução clicável. Aqui ele está de forma automática, quando você ativa, ele fica de forma clicável. Ou seja, o slide só vai passar se você clicar aqui na flecha. Aqui em velocidade de reprodução automática, é quando você ativa para ficar passando sozinho e você consegue colocar para passar mais rápido, colocar para passar menos rápido. Aqui tem a opção Loop Infinito. Aqui ele está ativado. Quando você desativa essa função, não tem a opção de voltar o slide, tem só a opção de passar para frente, só de forma infinita. Aqui tem a opção pausar o cursor e pausar a interação. Quando você desativa essas duas funções, você não consegue pausar o cursor. Essa opção aqui é quando tiver alguma sobreposição, que aí você consegue selecionar o texto, o ícone. Vou adicionar aqui umas imagens dentro desses carrosséis. Vou vir aqui novamente em opções adicionais, que é onde a gente estava. Aqui vai ter a opção resolução da imagem.
Você pode aumentar a resolução, você pode diminuir para a miniatura, ela vai cair na qualidade. Vou deixar aqui no que estava, que no caso é o completo. Você pode ajustar a imagem, cobrir, conter, ele vai diminuir mais a imagem ainda. Em alto, ele vai personalizar automaticamente. No caso, a imagem vai ficar muito grande e não vai dar para conseguir enxergar nada. Você coloca aqui em cobrir, que aí ele mantém a imagem tamanho padrão. Aqui em estilo é onde a mágica acontece. Aqui você vai ter várias opções. Aqui tem slides, e quando você clica nesse daqui, que é o space, ele dá um espaço entre as imagens. Nesse aqui de baixo, ele vai arredondar a barra lateral. Se você quer mais arredondado, se você quer um pouco mais quadrado, como você também pode colocar aqui dentro a quantidade, ele vai dar um espaçamento, um pouco de profundidade. Aqui tem o background color, que você consegue dar uma cor ao fundo. Vou colocar aqui 30, ele já ficou aqui com um espaçamento entre as imagens e tá na cor azul. Eu posso vir aqui em border color e você colocar aqui uma cor, pode ser o vermelho, aí já mudou. Aqui em Palette você consegue dar mais profundidade ainda e diminuir o tamanho da imagem. Ela vai passar de forma minúscula lá atrás. Aqui em navegação você vai conseguir controlar várias outras funcionalidades. Aqui em Size você pode conseguir aumentar o tamanho da seta, essa seta de passamento, como também diminuir o tamanho da seta. Aqui em Color você consegue mudar a cor da seta em cima aumentar, para ela ficar mais destacada. Aqui em Position você consegue dar mais preenchimento. Quando você seleciona a parte primeiro, as bolinhas de passamento elas ficam sem estar por cima da imagem. Quando você clica aqui embaixo, ela já fica por cima da imagem. Aqui em Space, novamente, você consegue dar um espaçamento entre essas bolinhas de navegação. E aqui em Size você consegue aumentar o tamanho das bolinhas de navegação. Ou seja, aqui em Space você dá um espaçamento, aqui em Size você aumenta de tamanho. Aqui em Color você consegue mudar a cor dessas bolinhas de navegação e combinar mais com a página. Aqui em Active Color você consegue mudar a cor apenas da bolinha de navegação de acordo com a imagem que está passando em cima. Ou seja, está passando essa imagem aqui do meio, a bolinha que vai ficar com o corpo vai ser essa daqui. Passou mais para frente, vai mudar para outra. Aqui dentro das funcionalidades mais avançadas, você vai ter a margem e preenchimento. Aqui você pode estar colocando 30%, ele vai aumentar a margem dentro do Mid Carrossel. Ele vai dando profundidade e ele vai fazendo quase a mesma coisa que uma das opções lá do estilo. Só que essa daqui, ela vai aumentar a margem de todo, porque está unindo os valores. Ou seja, quando eu clico aqui, eu vou conseguir personalizar individualmente. Posso estar colocando 20 aqui. Aqui eu posso colocar 0. Aqui posso colocar também 0. Aqui posso colocar 0. Ou então eu posso não colocar nada. Aqui tem a opção preenchimento. Ela é quase a mesma coisa da margem. Quando você clica aqui, você pode prestar atenção que ele vai começando a dar o espaçamento lá dentro do slide. Vai dando mais um ar de respiro ao slide. Vou colocar aqui em 0 também. Aqui é a largura, tem a largura total. Essa que está aqui é a padrão. Tem linha alta e tem a personalizada. Geralmente eu uso muito a padrão e a personalizada, porque aqui eu consigo ter o controle do tamanho do slide que eu quero. Posso colocar assim, menor. Aqui em alinhar-se, eu consigo colocar ele centralizado. E aqui eu consigo aumentar novamente de tamanho, ou então deixar ele menor. Aqui tem a ordem. Eu consigo definir se eu quero ele alinhado ao início ou se eu quero alinhado ao fim. Como aqui eu não coloquei texto nem nada, está só o slide, ele não vai mostrar muito bem essa funcionalidade, mas quando tiver aí dentro da página, que tiver o texto, outras imagens, você pode estar clicando aqui em início, que ela vai alinhar de acordo com as imagens do início, e em fim, que ela vai alinhar de acordo com as imagens do fim. Aqui eu consigo selecionar o tamanho, se eu quero que a imagem fique crescente ou decrescente. Aqui tem a posição. Posso colocar em absoluto, e aqui eu vou conseguir personalizar. Se eu quero mais para um lado, se eu quero mais para o outro lado, ou se eu quero no centro.
Essa seta também aqui, ela vai indicar o lado. Posso apertar aqui para a esquerda e posso apertar aqui para a direita, que ela vai mudando. Aqui no deslocamento. No deslocamento eu consigo mover para baixo, assim como no deslocamento eu consigo mover para o lado. Mas aqui eu posso colocar em padrão, que aí fica centralizado. Aqui tem o ID CSS, onde você consegue colocar um código para personalizar ainda mais o Media Carrossel. Aqui tem a configuração do cachê, que no caso aqui é a ativação do cachê, onde melhora o carregamento e o armazenamento da versão. Ou seja, aqui ela está ativada. Eu posso deixar inativo, com o carregamento baixo, eu posso colocar em padrão com o carregamento melhor. Aqui tem o efeito de movimento. Dentro do efeito de movimento tem efeito de rolagem. Aqui dentro do efeito de rolagem tem vertical, horizontal, transparência, borracha, girar e escala. Posso estar vindo aqui em rolagem horizontal e eu consigo personalizar ainda mais. Posso colocar para o lado de cá. Posso estar vindo aqui em transparência. Aqui ficou todo transparente. Desvanecer. Aí que ele ficou mais transparente. Posso colocar para ficar não muito forte e não muito fraco. Vou voltar ao padrão. Aqui tem o efeito de escala. Quando você clica, você consegue ampliar ainda mais as imagens, para ficar passando mais de perto. Aqui tem a direção, reduzir a escala aumentada, de aumentar e diminuir. Vou colocar o padrão novamente. Aplicar efeito em área de trabalho, dispositivo móveis, e aqui tem como adicionar mais. No tablet não está no modo retrato. Aqui eu consigo personalizar ainda mais a forma como ele vai ser exposto, de acordo com o dispositivo que você vai estar acessando. Efeitos do mouse. Aqui eu consigo dar um efeito para cada vez que você clicar em cima da flecha, ele vai passar um pouco mais devagar. Como podem ver aqui, quando você clica, ele passa mais rápido. Quando eu ativo aqui esse efeito do mouse e vou clicar, ele passa mais devagar. Aqui tem a animação de entrada. Consigo personalizar a forma em que o Media Carrossel vai aparecer. Aqui está sem nenhum. Quando você coloca aqui em entrada gradual, ele já aparece mais de forma gradual, mais leve. Desvanecendo, ele já aparece assim, baixando de cima para baixo. É a forma de entrada que ele vai aparecer na sua tela. Aqui tem o transformar. Tem a opção normal e tem a opção ao passar o mouse. Consigo personalizar para cada vez que for passar o mouse em cima, ele vai aparecer uma coisa diferente. Como por exemplo aqui, rotacionar. Aqui tem a duração. Quando eu vou clicar aqui em cima, ele vai rotacionar mais devagar. Posso diminuir e ele rotaciona mais rápido. Aqui tem o giro horizontal e o giro vertical. Quando você seleciona, as imagens mudam de lado. Então, estão todas viradas para o lado direito, sendo que estava para o lado esquerdo. Aqui são pontos de ancoragem. Eu consigo colocar o slide para ficar de um lado só, ancorado desse lado, como consigo colocar para ancorar do outro lado, como consigo deixar no meio. Aqui tem o plano de fundo. No plano de fundo eu consigo colocar uma cor, assim como eu consigo também colocar um degradê. Coloquei a mesma imagem que está em cima. Posso vir aqui e apagar. Aí vai voltar para a mesma coisa. Posso vir aqui novamente, clicar aqui em limpar e vai voltar para o padrão. Aqui tem a borda do slide. Posso vir aqui e personalizar. Aqui tem o tipo de borda. Vou colocar aqui uma cor no fundo para ficar melhor de vocês visualizar. Coloquei a cor vermelha no fundo e consigo movimentar a borda. Consigo deixar mais arredondada, consigo deixar um pouco mais quadrada. Aqui eu consigo selecionar se eu quero nenhum, quero padrão, quero sólido. Fica com essa pontinha preta. Você vem aqui e você pode colocar duplo. Não dá para ver direito, mas ele está duplicado. Tem duas linhas pretas. Pode ser pontilhado. Essa opção é muito boa para personalizar ainda mais as páginas de produtos de papelaria, que deixa pontilhadozinho, que facilita para a criança saber onde ela vai recortar as imagens ou as letras. Posso estar tirando aqui, voltar, tirei a borda. Tem essa outra opção aqui, que é o tracejado. Ficou quase a mesma coisa de um pontilhado. A diferença é que ele ficou com os pontos um pouco mais maiores. Tem também o sulco, que no caso aqui ele duplicou a borda e tem várias linhazinhas aqui ao redor.
Vou deixar o padrão. Essa daqui é a opção máscara. Quando você ativa ela, você consegue selecionar a forma em que o slide vai aparecer. Posso colocar essa forma aqui, posso colocar de forma triangular, posso colocar em formato de uma flor. Ela é muito boa para você personalizar as páginas. Vou colocar ela desativada mesmo, o padrão. Aqui tem o responsive, é onde você controla a visibilidade do efeito e o modo de visualização que vai aparecer nas páginas. Ou seja, eu posso selecionar esse mídia carrossel para ocultar em desktop, posso selecionar para ocultar em tablet e posso ocultar também no dispositivo móvel. Ou seja, eu posso aplicar uma personalização aqui para o desktop. Essa personalização ela vai ficar oculta para o formato tablet e eu posso duplicar a primeira versão, ou seja, a versão que vai aparecer no desktop não vai ser a mesma versão que vai aparecer para o tablet, porque aqui nessa opção responsiva eu consegui ocultar uma versão e consigo deixar uma versão diferente para cada, de forma que a versão original de cada um fique oculta. Não sei se deu para entender, mas eu vou fazer aqui. Vou colocar um aqui dentro. Tenho dois do mesmo jeito. Vou vir aqui no de cima e vou mudar a cor para diferenciar desse de baixo. Vou colocar uma cor aqui diferente. Pronto, coloquei azul. Esse de baixo está branco, o de cima está azul. Aqui dentro do de cima, eu vou colocar para ele não aparecer na versão para tablet. E vou colocar também oculto para a versão dispositivo móvel. Quando eu clico aqui na versão tablet, só aparece a versão de baixo, que no caso é a versão com fundo branco. A versão de cima, que é a versão azul, ela está oculta. Quando eu venho aqui em dispositivo móvel, ela está da mesma forma. Vou ativar aqui o dispositivo móvel. Pronto, agora sim está aparecendo as duas. Isso serve para mim personalizar uma de uma forma e personalizar a outra de outra forma. Para desktop vai aparecer de uma forma, para tablet outra e dispositivo móvel em outra forma. Aqui em atributos e CSS personalizado, você vai conseguir colocar códigos aqui dentro, onde você vai personalizar ainda mais esse mídia carrossel. Use imagens do mesmo tamanho para evitar que o carrossel fique com alturas diferentes. Aqui eu utilizei imagens do mesmo tamanho, ou seja, estão todas no mesmo formato. Mas se eu tivesse utilizado uma imagem que seja deitada e a outra em pé, ele ia ficar desproporcional. O ideal é padronizar as imagens antes de subir na página. Explore todas as combinações. Cada site você pode usar o mídia carrossel de um jeito diferente. Portfólio, galeria de produtos, depoimentos, antes e depois, as possibilidades elas são infinitas para o mídia carrossel. E pronto! Agora você já sabe todo o poder do Mídia Carrossel no Pro Elementos. Comenta aqui embaixo se você vai usar o Mídia Carrossel no seu site e se essa dica foi útil para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais dicas e truques de Elemento e WordPress. Então é isso, aventureiros. Valeu por assistir. Até a próxima navegação e tchau, tchau.